Ok, então eu gostava de falar sobre a análise do mercado de ações e não só a análise do próprio preço de uma ação, como também do valor fundamental de uma empresa. Eu aqui tenho o TradingView, que é uma aplicação que eu costumo usar para ver as ações no mercado de ações e não só. Também existe na forma de site, eu instalei a aplicação simplesmente para funcionar mais rápido. Eu costumo, está aqui uma página em branco, eu costumo ir aqui ao Stock Screener. O Heatmap também é útil, mas o Stock Screener é o principal. E aqui podemos pesquisar praticamente todas as empresas do mundo que uma pessoa possa imaginar. Eu, neste caso, queria olhar para uma empresa portuguesa, por isso eu vou aqui ao mercado e vou mudar para Portugal, está aqui, vou tirar os Estados Unidos, e assim vou ter todas as empresas portuguesas no mesmo sítio. Algumas delas eu por acaso não as encontro nas aplicações de trading. Pode ser que existam por outras maneiras, eu não sei bem como as comparar, mas elas estão aqui na lista. Um exemplo, por exemplo, Merlin Properties, que aparece nesta lista, mas não aparece em mais lado nenhum. O heatmap, ou seja, o mapa, permite, com uma olhada rápida, olhar para o mercado de ações e ver o que é que está a passar. Por exemplo, hoje podemos ver que, no que toca às 500 maiores empresas da América, em termos de percentagem do dia de hoje, está tudo cinzento no sentido em que não houve grande alteração. Uh, a maior empresa agora atualmente cotada em bolsa, que é a Nvidia, cresceu um bocadinho, depois de ter perdido uma quantidade absurda ontem, que até se nota aqui que caiu quase 10% num dia. Foi uma queda enorme. O grande derrotado de hoje, por acaso, está a ser a Tesla, por causa do escândalo dos caminhõezinhos deles, que eles tiveram que recolher todos os caminhões que venderam porque têm um problema no acelerador, que às vezes bloqueia e o caminhão continua a acelerar até bater contra uma parede, por exemplo. Eu estou a chamar caminhões, mas não são. Aquilo são uma carrinha pick-up. Eles é que lhes chamam caminhão. E uma pessoa em português acaba por dizer caminhão. Então, mas voltando ao Stock Screener. A gente pode escolher uma empresa qualquer para olhar. Aqui temos o preço dela, quanto é que ela mudou hoje, o volume, ou seja, quanto de dinheiro é que esta empresa moveu. Por exemplo, se a gente for aqui, quem moveu mais dinheiro hoje foi o Banco BCP de longe, moveu 100 milhões de euros. Em segundo lugar, a EDP, com 6 milhões. A capitalização do mercado mostra quanto é que cada empresa vale. A EDP vale 15 bilhões, podemos ver, é a maior empresa portuguesa. E renováveis 13, depois a Galp, Jerónimo Martins, Merlin Properties e o BCP. E depois a Navigator. Temos aqui o preço da empresa para os earnings, ou seja, quanto é que custa comprar uma ação em relação ao dinheiro que esta empresa ganha. Podemos ver que aqui a pior, na realidade, é a EDP, ou seja, uma ação está muito cara para o preço para o dinheiro que ela gera. Aqui temos o dinheiro que se ganha por ação, ou seja, cada ação dá de volta 30 cêntimos. Aliás, não dá 30 cêntimos, porque isto não é uma medida de dividendos. Simplesmente que, de todo o lucro que a empresa faz, se a gente dividir por todas as ações, cada ação recebia 30 cêntimos. Por exemplo, aqui Jerónimo Martins já recebia 1,20€. Está melhor. Ou seja, se nós formos ver aqui a melhor empresa portuguesa, temos de estar mais barato, até é o Benfica. Ou seja, o Benfica é quase um por um, não é? Ou seja, depois que ele custa 2€, logo está mesmo barato, por acaso. Mas não se pode comprar ações Benfica, pelo menos que eu saiba. Só para sócios ou uma coisa assim. Ok, mas voltando aqui, a empresa que eu queria ver hoje era a empresa Navigator. É simplesmente um exemplo, não é? É sempre importante saber o que é que esta empresa faz. Ou seja, quando nós vamos para uma empresa, é isto que vamos ver. Podemos ver a análise do que é que tem acontecido nos últimos tempos. Ela
tem subido razoavelmente bem. Comparando com outras empresas, por exemplo, no estrangeiro, é uma subida lenta, 20% num ano. Quer dizer, por acaso 20% num ano não é nada mau, mas em 5 anos 5% é terrível. Porque às vezes uma empresa americana em 5 anos costuma andar tipo, sei lá, quase 100%. Tem tudo aqui o que é importante ver muito rapidamente. Importante ainda saber o que é que ela faz. Polpa de papel, mais papel, energia e suporte. E aqui temos todos os dados que precisamos. É assim, eu costumo olhar para as empresas aqui no Supercharts porque acho que é uma boa maneira de ver. Eu decidi colocar assim, mas é assim, qualquer pessoa pode mudar isto como quer, não é? Porque isto é tudo personalizável. Aqui, neste gráfico, cada barra é um período de tempo. O período de tempo está aqui, ou seja, é um dia. Também está ali em cima, é um dia. Ou seja, cada barra destas é um dia. E podemos ver aqui nesta cruz que está a mexer, não é? Que é onde eu tenho o rato. Cá em baixo tem a data, especificamente, ou seja, 29 de agosto de 2023. Vamos tirar isto aqui para não confundir. Isto é o gráfico em si. Cada barra é um dia, não é? Esta subida parece enorme, mas isto tem a ver com o preço. A gente vê aqui está um 4, aqui está um 3, por isso, se a gente fizer assim, de repente, parece que a empresa já não anda assim tanto para cima e para baixo, não é? Isto, uma pessoa pode fazer o que quiser. Eu estou a clicar na tecla Ctrl para alterar isto. Se eu clicar na tecla Ctrl aqui, já faz uma coisa diferente. Aqui podemos ver duas linhas, que é um indicador. Há muitos indicadores. Estes são os que eu costumo usar, mas há uma quantidade enorme de indicadores que uma pessoa pode utilizar. Eu tenho aqui alguns favoritos, não é? Tenho o volume. Vou colocá-lo. Aparece aqui em baixo. Podemos ver que há momentos em que há muita compra, outros momentos em que há mais venda, ou seja, isto diz o volume de compra e venda desta empresa, o que é que o mercado anda a fazer. Alguns dias maiores, mas no geral é mais baixinho. Também aparece ali em baixo escrito, neste sítio, quando eu coloco, podemos ver ali, 680 mil. Vou agora retirar o volume. Quer dizer, o volume pode ficar. Não, mas eu vou retirá-lo só para simplificar as coisas. Temos uma média móvel de Arnaud Legoux, que é simplesmente uma média móvel mais suave. E depois o resto é tudo com médias móveis, tirando o RSI. O que é uma média móvel? Uma média móvel é uma média que se faz com o valor da empresa num certo período de tempo e que se move todos os dias, porque imaginamos, estas duas que eu tenho aqui, está ali, médias móveis, ou seja, moving average, de 50 e 200. 50, neste caso, dias, e 200 dias. Se eu mudar para semanas, ok, será 50 semanas, 200 semanas. Ela usa os intervalos de tempo, sejam eles quais forem. Ou seja, podemos ver que a de 200, ou seja, a média dos últimos 200 dias é este valor. Neste dia, a média dos últimos 200 dias era este valor. Ok? Por isso, ajuda-nos a ver onde é que anda o preço. Porque temos aqui duas médias, uma que é mais longa, outra que é mais curta. Ou seja, esta mostra dados mais recentes, esta inclui dados mais antigos. E quando se cruzam, por exemplo aqui, a curta cruzou-se com a longa, e normalmente isto é sinal de que vem um período de crescimento. E que estamos aqui a ver este período de crescimento a seguir. O mesmo acontece aqui, cruzaram-se, aqui neste monte. Aliás, este é que é o cruzo, que a curta vem a descer e bate na longa. Normalmente indica que vem aí um período de decrescimento, que foi o que aconteceu. Por isso é uma boa maneira, ou seja, isto é o chamado Golden Cross, isto é o chamado Dead Cross. O que isto mostra é que, por exemplo, neste momento, nós vamos ver o preço do Navigator que está aqui, ele está acima da média curta, acima da média longa. O que é que isto nos indica? Ele nunca está acima da média para sempre e eventualmente acaba por descer, como acontece, né? Desce, cruza, depois volta a subir e há um entrelaçar constante. Ou seja, nós sabemos que o preço está aqui agora e em breve irá cair. Aliás,
E agora que estou aqui a olhar, a gente se fizer aqui um padrãozinho, não é? Podemos ver que ela está aqui a fazer um funil, e em breve há de cair para baixo, porque se nós olharmos, ele tem uma tendência a ficar cada vez mais curto. O que acontece é o preço vai batendo nas paredes até que já não tem mais espaço e sai. E ora, ou sai para cima ou sai para baixo. Como ele está acima da média, provavelmente vai sair para baixo. Mas isto é uma previsão, não se sabe bem o que fazer. Eu gosto muito desta aplicação porque nos permite desenhar aquilo que nós quisermos, não é? Permite-nos colocar uma linha horizontal. Por exemplo, nós conseguimos ver que o preço bateu aqui uma vez, bateu aqui outra vez, bateu aqui outra vez. Mostra uma linha de suporte e dá para colocar, para termos uma ideia, não é? Aqui podemos ver mais ou menos uma linha de resistência também. A pessoa pode colocar aqui outra. Pode-se mudar as cores, pode-se pôr verde, uma coisa qualquer, não é? A pessoa é que decide. Por exemplo, nós podemos agora, e quando começamos a colocar estes indicadores, os dados começam a fazer mais sentido. Por exemplo, dentro destas duas linhas, podemos ver que o preço andou aqui uma data de tempo, durante uns meses mesmo, não é? E às vezes quando olhamos para o passado, agora temos esta linha aqui, podemos ver que mais ou menos nestes pontos o preço bate. É um ponto importante esta linha, não é? Mais ou menos os 3,80€. Para este preço, para esta empresa, é um local importante. E há locais que são assim, que se repetem, não é? Quando começamos a olhar, por exemplo, estes pontos onde o preço bate aqui, bateu ali também, um pouquinho, bateu aqui quase, consolidou aqui, fez aqui uma outra batida, bateu ali também. Ou seja, estes preços, isto repete-se mais do que uma pessoa imagina, e quanto mais se olha, mais padrões se encontra. O último indicador que eu costumo usar, quer dizer, ainda há dois, é o chamado MACD, que utiliza também as médias móveis, quase como estas que temos aqui, são um bocadinho mais curtas, e por norma, quando ele se cruza, há uma subida, por exemplo, olha ali, cruzou-se, quando a linha de contacto que é azul toca na laranja, ele sobe, como podemos ver, normalmente. Por exemplo, aqui tocou, subiu, mas foi uma subida pequena, não é? Tocou, subiu. Ajuda a ver. Tem duas linhas que são esta, é a linha do sinal e a linha da média mais longa. Temos um histograma. O que o histograma nos diz é qual a força da subida. Se está verde é porque o preço subiu ao fim do dia, ou aliás, em relação à média, e se está vermelho é porque desceu. Quando está escuro é porque a subida está cada vez maior, ou a subida está cada vez maior, a subida ou a descida, e quando está mais clarinho é porque está a haver uma inversão e está a desacelerar. Ou seja, ele continua a subir, podemos olhar aqui para este exemplo, não é? Ele cá em cima ainda estava a subir, mas é uma subida mais lenta, por isso é que ficou verde. Ou seja, é diferente de dizer que está a descer. Ele, quando está a verde, está a subir, só que é mais lento quando está mais claro. Essa é a diferença. O último indicador que eu uso muitas vezes é o RSI. O RSI é o índice de força de uma ação e normalmente basicamente diz se a empresa está a ser demasiado comprada ou demasiado vendida, que é os termos que são utilizados em inglês. Normalmente, quando toca nas linhas de contacto que são cá em cima, despoleta uma alteração no preço. Por exemplo, ele aqui neste exemplo tocou na linha de contacto superior, que mostra que está a ser demasiado comprado e rapidamente o preço caiu de volta para baixo. Tocou na linha de contacto outra vez e aliás quebrou a linha de contacto imenso, o que sinaliza que uma inversão está em breve. Inverteu logo a seguir o preço, começou a subir. Ou seja, isto é uma coisa muito útil. É claro que ele não acerta 100% das vezes, mas, por exemplo, aqui parece uma subida enorme, mas foi uma subida pequena, não é? Que depois voltou a corrigir para baixo. Mas no geral, por exemplo, bateu aqui em cima, caiu a seguir, bateu aqui em cima, caiu a seguir, e como eu estava a dizer que ele ia cair em breve, como podemos ver, ele está a bater cá em cima, por isso a empresa Navigator vai perder valor muito em breve. Muito possivelmente volta a bater nesta linha que temos aqui, se calhar. Bate aqui e depois volta a subir, ou bate aqui e cai para baixo.
Isso agora é consoante as coisas. O dia dos earnings está-se a aproximar, ou seja, eles vão dar o seu relatório de contas muito em breve. Vai ser no dia 16 de maio. Por isso, para quem gosta desta empresa, é preciso estar atento. Uma coisa que isto tem aqui fantástica é que tem os aspectos financeiros, técnicos e as previsões da empresa. As previsões é simples. O que é que os analistas acham que vai acontecer à empresa? Neste caso temos 5 analistas. Em média eles acham que vai crescer 3% este ano. É fraquinho. Acham que pode crescer no máximo 16% e até há quem diga que ela vai ir para baixo. As opções que eles dão é buy. Normalmente não é um bom sinal. Há empresas que têm, por exemplo, aqui em Portugal nós temos a Mota-Engil, não é? Que é uma empresa que eu sou fã. Tem subido imenso e nós formos aqui ver forecast, não é? Um aumento de 40%. Atenção que este aumento que está aqui, esta corrida o ano passado foi quase 200%. Por isso ela agora está num momento mau porque teve a subir sem parar durante imenso tempo. Mas, por exemplo, aqui Corticeira Amorim também é outra empresa que parece que as previsões são positivas, não é? Se a gente for ver aqui um aumento de 30%, eles recomendam muito comprar e eles nisso eles baseiam-se em alguns aspectos. Normalmente tem a ver com as médias da empresa, que é uma coisa que eu ia mostrar aqui, que é os aspectos técnicos. Então, segundo os aspectos técnicos desta empresa, eles recomendam que se compre e eles dizem aqui porquê. No RSI neutro, se bem que o RSI que lá tem eu diria que é para vender, porque ele está a bater mesmo ali na coisa. O MACD ele diz para comprar e alguns deles eu não conheço, não é? Aqui em termos de médias, as médias são muito interessantes porque mostra que todas elas dizem que é uma boa ideia comprar esta empresa. Ou seja, em termos de médias, esta empresa parece ser muito forte. Mas às vezes quando alteramos a medida, por exemplo, se formos ver em semanas, já está pior. Se formos usar meses, então está bom. Okay? E agora a parte importante, que é os aspectos financeiros. Então, quando nós lemos aqui, é importante saber o que a empresa faz. A estrutura de capital, dá para ver mais ou menos quanto é que esta empresa vale em termos de capitalização, dívida, porque a dívida também faz parte do valor da empresa, mesmo que não esteja paga. Podemos ver que ao longo do tempo o preço da empresa tem vindo a baixar, ou seja, em 2022 então estava uma pechincha. Comprar a empresa pelo dinheiro que ela gera e consoante o preço das ações estava muito barato, vamos ser honestos. Podemos ver aqui a margem de crescimento, que é esta barra laranja, quanto é que ela ganhou e quanto é que ela lucrou, que é diferente. Ela, por exemplo, em 2022 ela ganhou 2 bilhões, mas isso apenas se reverteu em 400 milhões de lucro, ou seja, 15% do dinheiro é que é lucro. E aqui podemos ver porquê. Eles este ano tiveram 1,95 bilhões de vendas, mas o custo da produção destas vendas foi 1,4. Ou seja, isto tudo é o custo só para a fábrica funcionar. É isto. Sobra o lucro em si, não é? Mas depois existem as despesas de operação, escritórios, advogados, juristas, publicidades, tudo isto que não é propriamente parte da produção do bem, mas também conta nas despesas, que dá um lucro de apenas 300 milhões. Com algumas outras lucrozinhos que eles tiveram de 45 milhões e depois pagam os impostos, sobram-lhes 270 milhões. Por isso, às vezes é brutal como uma empresa ganha quase 2 bilhões, quando chega ao fim não tem quase dinheiro nenhum de sobra. E às vezes até acaba no negativo. Aqui podemos ver o que é que eles têm feito. Podemos ver que em termos de dinheiro que eles ganham, eles têm consistentemente batido as estimativas, tirando em 2020, que foi o ano da pandemia, não é? Em termos de earnings, ou seja, aqui é o dinheiro que eles ganham em vendas. Aqui é o que sobra. Também têm consistentemente batido as estimativas, tirando em 2022. Normalmente isto tem um impacto enorme. Quando uma empresa bate as estimativas, há um crescimento brutal do seu valor. Normalmente.
Dividendos têm sido sólidos, eles têm pago sempre e eles têm pago agora um bocadinho menos. Eles têm pago 80 cêntimos por ação, mais ou menos. Este ano só pagaram 50 cêntimos por ação. Aqui podemos ver o que é que eles têm. A barra cor-de-rosa é a dívida. Free cash flow é o dinheiro gerado pela empresa que eles têm para usar. Porque o cash é diferente de free cash flow. Eu posso ter dinheiro, eu posso ter um equivalente a dinheiro, como por exemplo um inventário de papel, no caso desta empresa, que é como se fosse dinheiro, mas não é dinheiro em notas, não é? Mas não é dinheiro livre para eu usar. Ou, por exemplo, eu posso ter dinheiro em termos de... Vou ao banco, peço um empréstimo e tenho cash, mas não é free cash, porque está preso a uma dívida. Em termos de dívidas, podemos ver que eles têm mais bens, têm mais ativos do que passivos, tanto a curto prazo como a longo prazo. Ou seja, esta empresa, se fosse preciso amanhã pagarem todas as dívidas que têm, eles têm coisas suficientes para pagar as dívidas. E aqui inclui tudo. Desde até o carro do chefe conta, se for da empresa, não é? Isto é só o overview. Nos statements, aqui é importante, que é ver o cash flow. Aqui estamos por quartis, ou seja, por trimestres, ou por anos. Podemos ver que, em termos de dinheiro, a empresa tem vindo a gerar muito dinheiro. E o ano passado teve uma quebra. Ou seja, o dinheiro que sobrou no fim teve uma quebra. Porquê? Nós temos de ver que a azul é o dinheiro que eles têm ganho. Não é? Depois, este aqui é o dinheiro dos investimentos. Normalmente isto é sempre negativo porque a empresa gasta dinheiro em investimentos. Não é? Quando uma empresa tem dinheiro nos investimentos positivos, significa o quê? Que eles venderam um investimento, ou que pararam-no a meio e que desistiram dele e reverteram esse dinheiro de volta para a conta e isso dá um investimento positivo. Que normalmente não é bom sinal. E em termos de dívida, aqui está negativo, significa que eles estão a pagar a dívida. Ou seja, eles estão a pagar o dinheiro que têm e estão a pagar a dívida e então aparece aqui no negativo. Eles pagaram 300 milhões de euros em dívida em 2021, por exemplo. E o free cash flow é o dinheiro que eles faturaram e que podem usar para aquilo que quiserem. Aquilo que a gente gosta é de uma empresa que consiga gerar cash flows fantásticos sem ter muitos custos. Por isso é que as empresas de tecnologia têm estado na berra, porque a tecnologia não incorre muitos custos, não é? Por exemplo, produção de papel, temos que ter tratores, temos que ter fábricas de polpa, que é uma despesa diferente, não é? Porque estamos a trabalhar com produtos físicos. Estatísticas, eu normalmente não olho muito para isto, mas isto mostra o preço da empresa consoante os ganhos. Teve a diminuir e agora está a aumentar nos últimos quartis. Aqui é a informação sobre os dividendos, que se explica a si própria, não é? Os earnings mostra que nos últimos trimestres, por exemplo em 2024, aliás, não, no último trimestre de 2023, por isso em 2024 ainda não sabemos nada sobre esta empresa. Temos só estimativas e em termos de earnings per share, ou seja, o preço das ações consoante os lucros, tem batido as expectativas nas últimas 3 vezes, o que não é nada mau. Aliás, tem batido as expectativas basicamente sempre, tirando aqui no primeiro quartil de 2023. Podemos ver aqui a surpresa. Ou seja, surpresa, bateu as estimativas por 66%, o que é brutal. Por isso é que a empresa tem estado a subir tanto, não é? Aqui é a parte que eu acho mais importante, mas depende daquilo que a pessoa valoriza, não é? Aqui é o lucro da empresa. E aqui tem batido sempre as estimativas, tirando também em 2023. Em termos de investimentos, aqui é o lucro da empresa e podemos ver aonde é que eles ganham o lucro. É quase tudo em papel, só papel, normal, e um bocadinho em lenços. Têm-se vindo a diversificar. É uma coisa que eu gosto, ou seja, eles têm ganho mais lucro no papel normal, mas têm feito avanços nos outros tipos de investimentos que eles têm. E também podemos ver, em termos de país,
têm-se vindo a diversificar, porque antigamente eles só falavam para a América do Norte, Europa e Portugal, e agora temos aqui África, Ásia, como clientes. Ou seja, esta empresa está a diversificar o seu mercado, está a explorar e a procurar novos clientes e a aumentar muito as suas vendas durante enquanto faz isso. Por isso, é uma empresa que parece estar bem gerida, é uma empresa que sabe aquilo que quer, está a trabalhar nisso e consegue transformar aquilo que tem em lucros, o que é bastante bom, não é? Uma coisa interessante é olhar para empresas competidoras e em Portugal temos uma empresa que compete contra eles. É mais pequenininha, mas temos a Altri. A Altri é uma empresa que faz exatamente o mesmo que a Navigator, basicamente. Só que é mais pequenininha e podemos olhar para aqui. Ou seja, esta empresa vale 1.47 bilhões e a Navigator vale 3.47 bilhões. Ou seja, esta empresa está atrás da Navigator. O PE em 2022 era brutal, ou seja, o preço pelos lucros, mas agora está pior. Ou seja, está pior em comparado com aqui a Navigator. Tem tido, ao contrário da Navigator, que tem quase 2 bilhões, eles só tiveram 700 milhões de euros em rendimentos, que se transformou em 40 milhões de lucro com uma margem de 5%. Ou seja, quando comparamos aqui com a Navigator, deixa eu apagar estas duas para não confundir, tem uma margem de 14%, 15%, ou seja, eles conseguem, esta empresa é mais eficiente a transformar o dinheiro que ganha em lucro, porque por várias razões, ou tem um produto mais caro e consegue que ele seja mais caro, ou consegue poupar dinheiro em energia ou na maneira de fazer. Aliás, nós podemos olhar para aqui. Podemos ver que aqui acho que a grande diferença é a Altri gasta mais ou menos o mesmo a fazer o papel, um bocadinho mais, mas é nas despesas de operação. Ou seja, a Altri, em termos de percentagem do que ganha, e depois posso fazer a conta, não é? A gente divide isto por um, por outro, e podemos ter as percentagens. Gastam mais do que a Navigator. Aliás, sim, eles tiveram um lucro de 140 milhões e gastaram logo 100 em despesas de operacionais, e eles tiveram um lucro de 500 e gastaram 200. Mas a Altri tem as expectativas em todas as vezes, o que não era nada mau, se bem que aqui em termos de ganhos tem sido negativo em duas delas. Também paga dividendos, paga 25 cêntimos por ação, sendo que a ação da Altri é mais cara. Ou seja, a ação da Altri custa 5 euros, a ação da Navigator custa 4. O que significa que uma pessoa aqui está a pagar 4 euros para ter um dividendo de 50 cêntimos e aqui estamos a pagar 5 euros para ter um dividendo de 25 cêntimos. Ou seja, a Altri não consegue derrotar a Navigator. A dívida deles é muito maior em relação ao dinheiro que têm, especialmente em 2023. Parece que eles têm estado a gastar o dinheiro e não têm conseguido pagar bem a dívida. Mas amanhã, se tivessem que pagar as dívidas, eles conseguiam. Okay? Se vendiam aquilo que tinham, não é? As máquinas e tal, dava para pagar as dívidas. Esta aplicação também tem as notícias, não é? Tem ideias, que é ideias feitas pelas pessoas, não é? Por exemplo, esta pessoa acha que a Altri vai estar a valer 8 euros em breve e está a investir de forma longa, não é? E acha que está num canal e vai subir para os 8 euros. Quem sabe, não é? E pronto, eu acho que a base da análise de uma empresa é isto. Uma pessoa precisa de olhar para isto e precisa de ver. Esta aplicação é muito boa. Por exemplo, no caso da Altri, eu já analisei o relatório de contas da empresa e fiz as contas à mão para ver se os dados daqui eram fidedignos, e a verdade é que tudo certo.
os dados que uma pessoa faz no relatório de contas foram transportados para aqui de forma exímia, pelo menos neste caso. É claro que eu não consigo dizer que é assim para sempre, mas neste caso está bem bom. Uma coisa também interessante é olhar para o número de empregados, por exemplo aqui a Thyssen, que é uma empresa que eu gosto e da qual já comprei ações, porque sinto que ela, embora neste momento esteja no negativo, tem a ver com os preços do petróleo e da gasolina e da energia, não é? Uh, eles estão no negativo. O número de empregados mostra bem o impacto que a guerra na Ucrânia teve. Esta empresa chegou a ter 160 mil empregados na Alemanha. Com o preço do petróleo a aumentar por causa da guerra na Ucrânia, como eles fazem uma siderurgia, gastam imensa energia, precisam de. As despesas foram brutais. Eles tiveram que despedir quase metade dos empregados, ou pelo menos um terço dos empregados, e a cada ano que passa tem vindo a diminuir um bocadinho. Tem sido muito mal. A gente, quando olha para empresas alemãs, a Alemanha foi mesmo derrotada com a guerra na Ucrânia. Se a gente olhar para aqui, daqui a Alemanha, não é? Outro exemplo que está de rastros é a Varta. Agora, deixa-me cá ver. Eu quero a primária. Está aqui a Varta. E ainda por cima foi vítima de um ciberataque agora. E está de rastros. Olhem para isto. Até dá pena ver. Está completamente na zona underpriced. Aliás, é uma empresa que eu acho que eu próprio vou comprar. Porque, come on, ela está estupidamente em baixo. Tem que subir. Não há outra opção. Mas se nós olharmos aqui para os financials, acho que eles também perderam muitos empregados. Por acaso não. Por acaso estão a aumentar os empregados. Então já não lembro bem qual é a empresa, mas eu tenho andado a ver as empresas alemãs têm andado a perder empregados. E pronto, é isto. Eu acho que isto é um bom apanhado de como olhar para uma empresa. É isto que eu costumo fazer. É claro que eu alio a isto a outras coisas. Por exemplo, eu logo de manhãzinha venho ver como é que está o mercado em termos de medo. Neste momento está com medo. É claro que isto é apenas do mercado americano, mas isto mostra que ontem teve pior. Aliás, sexta-feira, hoje é uma segunda. O valor do mercado tem estado a cair muito, está quase a bater na média. Hoje teve um dia de o mercado está-se a reajustar, mas eu acho que vai cair mais. Todas as indicações são de medo, ou medo extremo. A volatilidade do mercado está quase a atingir níveis que atingiu em outubro, que foi desastroso na altura. Medo extremo aqui, ou seja, as pessoas estão sente-se à flor da pele, não é? Qualquer coisinha faz as empresas ficarem com medo. Aliás, vamos aqui ver uma coisa que eu não fechei a falar, que é o beta. O beta basicamente mostra, ou seja, um beta, nós temos um índice, depende do que é que aqui calculamos, vamos ver. Eu não sei se este beta, no caso de Portugal, esse é o problema. O beta mostra como é que uma empresa move-se com base no mercado. Agora, a questão é, será que isso se aplica ao mercado português ou estamos a comparar com o mercado americano, não é? Eu não tenho bem a certeza, mas basicamente, se o beta for de 1, a empresa move-se com uma sincronia perfeita com o valor do mercado. Em termos de Portugal, nós temos que ver aqui. O nosso índice de mercado é o PSI. Index. Temos aqui os maiores 50 americanas, aliás, as maiores 500 americanas, empresas industriais americanas, as 50 maiores da América, da Europa. Agora, eu não estou a encontrar aqui o PSI 20, que é aqui o nosso. Temos aqui a da Espanha, que é o IBEX.
Pode ter passado e eu nem vi. Mas assim, o PSI 20 tem um problema, que é... O PSI 20 à altura era as 20 maiores empresas portuguesas. Está aqui o PSI. Não tem nada. Bom, isto não ajuda nada. Isto só mostra as empresas que fazem parte do PSI. E hoje em dia o problema é que... Opa, quase que já nem há 20 empresas para pular no PSI. Por isso é um bocado uma piada isto não existir. Outra empresa interessante em Portugal é a CMAPA. Eu gosto dela. Os Correios também têm estado numa ascendência brutal. A EDP neste momento, se a gente olhar para o RSI, está num modo em que tem que subir também, não é? Tem estado a cair. Está abaixo das duas médias. Aliás, o RSI já bateu aqui. Por isso, se calhar, agora nem sei bem. Ela tem estado a subir muito lentamente, mas eu só não comprei ações porque a subida da EDP tem sido tão lenta que existem sítios melhores onde investir. Eu volto a dizer que eu sou fã da Mota-Engil, porque a Mota-Engil, quando subiu muito, ela agora está numa fase de queda, não é? E eu acho que pode cair ainda bastante. Tipo, observe-se esta subida. Nós fomos aqui ver uma infoline, colocarmos aqui em baixo, não é? E puxarmos até lá acima. Ora, isto foi uma subida durante um ano, 356 dias, ou seja, um ano, ela subiu 300%, o que é lindo, não é? Como podemos ver, as previsões que estavam para empresas que a gente viu era de 20%. É claro que ela agora, caso é curioso, está aqui uma anotação que eu fiz. Eu acho que no dia 29 de abril era quando ia dar a volta, e eu fiz esta anotação neste dia. E por acaso tem acontecido mais ou menos aquilo que eu estava a dizer. Ela caiu mais rápido do que eu pensava e agora está-se aqui a consolidar. Eu não sei o que é que vai acontecer a ela. Ela pode cair mais, porque se a gente olhar para o passado, ela já caiu muito mais. Pronto, é isso.